Que o Fabrício falasse um pouco sobre a questão do crédito, né? Até falou da luz amarela. A gente teve aí a fonte ABCIP aumento em 9% nas unidades financiadas em relação ao mesmo período em 23, quando fala de janeiro a setembro de 24. A gente teve aí 150 bilhões em financiamento imobiliário no primeiro semestre de 24, 30% mais do que em 2023, de acordo com a Sebic. Mas a gente sabe, né? A gente até gravou um episódio hoje sobre isso, que a SBPE está aí num lugar um pouco mais complicado e o crédito está se tornando uma pauta bem importante. Então, se tu pudesse falar um pouco sobre isso, sobre as opções que as empresas têm, o que a gente precisa olhar, né, nesse sentido. Então, o Brasil, ele, de certa forma, tinha criado uma certa vacina contra o juro alto, né, que era financiar a partir do dinheiro que vem da poupança, né, que, na verdade, é um dinheiro que acaba sendo... existe um subsídio do dinheiro, né, porque é uma taxa de remuneração mais baixa, em contrapartida para um dinheiro que fica num local mais seguro. A gente veio vendo ao longo dos anos algumas mudanças de comportamento. Então, primeiro, né, o Brasil ele efetivamente não cresce de forma consistente há 20 anos. Né? Ele cresce e decresce de forma que a gente não tem uma economia que gera riqueza constantemente. Se a economia não gera riqueza, não gera poupança. Então, os poupadores diminuíram, né? Além disso, esses poupadores, os que ainda conseguem poupar, eles acharam outras formas de poupar, né? O investimento, por exemplo, o número de investidores em fundos imobiliários, né, saiu de 800 mil para 4, 5 milhões de investidores. O número de gente investindo em ações, em bolsa, também aumentou. Outros tipos de investimento, ou seja, esse rol de investidores ele foi diluído. Isso afetou o tamanho do funding disponível e, por outro lado, também o volume de lançamentos aumentou. Né? Então, existe, por um lado, um consumo maior de dinheiro, por outro lado, uma oferta menor de dinheiro daquela modalidade. Essa conversa ela tem mais ou menos de 8 a 10 anos. A gente olha para esse cenário e, felizmente ou infelizmente, o futuro chegou, um dia ele chega. Né? Então, hoje em dia, a gente tem aí um cenário realmente de escassez. Alguns bancos estão fazendo um arranjo no qual eles deixam esse dinheiro da poupança para financiar o consumidor e estão começando a financiar as obras com um dinheiro de tesouraria, ou seja, um dinheiro mais caro. Né? Então, alguns bancos já olharam para isso. E, do outro lado, a gente tem as modalidades de crédito privado, que são muito mais suscetíveis à taxa de juros. Né? Então, a gente se encontra nessa situação, ou seja, não dá para dizer que existe uma falta de disponibilidade de capital, ele existe, né? Existe, às vezes, uma aversão a risco, né? Porque se o cenário está mais incerto, o investidor fica mais receoso de colocar o dinheiro. E, por outro lado, também a taxa de juros dificulta a equação, né, de como é que eu acomodo o custo do dinheiro dentro do projeto. Existe o dinheiro, a questão é o quanto ele custa. O quanto ele custa, né? Como é que eu acomodo isso? Então, a gente agora vai efetivamente ver o mercado privado, né, olhando talvez com mais apetite, mas mais incerteza. Perfeito. E os incorporadores olhando para o mercado privado como uma fonte alternativa de compensar uma eventual falta de crédito. Né? O grande ponto é a gente achar a equação que case essas duas pontas. Isso é o desafio aí dos próximos anos, é achar esses mecanismos. O Congresso, o governo, tem se conversado em formas alternativas, né? Em outros modelos de letra de crédito, eventualmente em debêntures incentivadas, algum tipo de mecanismo, por exemplo, como foi criado para financiar a infraestrutura. Né? Então, existe, está na pauta. Né? Agora, a gente sabe que entre a ideia e, eventualmente, uma ferramenta efetiva para se aplicar no mercado, isso tem um tempo determinado. O mercado vai sentir a necessidade e aí as ações vão ser estruturadas em torno disso. Né? O grande ponto é que a construção civil ainda é um vetor importante de inclusão econômica. Né? Principalmente as classes mais baixas, né? Uma boa parte dessa classe está empregada na construção civil. Então, ela é um mecanismo de distribuição de renda, de inclusão de trabalhador. Então, assim, isso sempre está na pauta de qualquer governo, porque é uma ferramenta para o Brasil importante. Você acabou de escutar parte de um episódio do Cienge Podcast da Construção.
Aproveite para ouvir um conteúdo completo no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Aguardo você!